Ninguém percebeu quando ela baixou os olhos. Ninguém ouviu quando a voz dela falhou. Mas alguém viu a humilhação inteira. E aquele momento silencioso selou um destino que Cecília Gonçalves jamais imaginaria viver. Boa noite. Essa é uma história sobre dignidade ferida e sobre o instante exato em que a vida muda sem pedir licença. Cecília sempre teve a sensação de ocupar pouco espaço no mundo, não porque fosse pequena, mas porque aprendera, desde cedo, que ser discreta era a melhor forma de não ser ferida. Caminhava com cuidado, falava baixo, pedia desculpas até quando não errava. Existia como quem pede permissão para continuar ali. Naquele dia, tudo parecia igual. O mesmo peso no peito, a mesma pressa em terminar o que precisava, a mesma vontade de desaparecer antes que alguém resolvesse olhar para ela de verdade. Foi quando a voz surgiu, dura, cortante, conhecida demais para ser ignorada. Bruno. Ele não precisava gritar, nunca precisou. Bastava o tom exato de desprezo, o sorriso torto, as palavras escolhidas como quem sabe onde dói mais. Disse o suficiente para diminuir, para lembrar Cecília de quem ela fora naquela relação. Alguém sempre em débito, sempre errada, sempre insuficiente. As pessoas ao redor fingiram não ver. Cecília tentou respirar, mas o ar parecia curto. Sentiu o rosto queimar, o corpo travar. Não chorou, não ali. Aprendera também isso. Chorar em público só piorava tudo. Quando ele se afastou, levando consigo a sensação de sujeira emocional, Cecília ficou imóvel por alguns segundos. Então seguiu para um espaço vazio, onde ninguém pudesse vê-la desfazer a postura. Foi ali que as mãos tremeram. Foi ali que o nó na garganta venceu. E foi ali que ela sussurrou para si mesma que precisava ser forte mais uma vez. O que Cecília não sabia é que ela nunca esteve sozinha naquele momento. Do outro lado do ambiente, Augusto Ferraz observava em silêncio, não por curiosidade, não por acaso. Havia algo na forma como aquela mulher absorvera a humilhação sem reagir que o atingira de um jeito inesperado. Ele viu o olhar baixar, a respiração curta, o esforço quase violento para manter a compostura. E aquilo o incomodou profundamente. Augusto estava acostumado a controle, a números, decisões difíceis, pessoas que se dobravam. Mas ver alguém ser esmagado emocionalmente, diante de todos, e continuar de pé, despertou algo que ele não soube nomear de imediato. Enquanto Cecília tentava recompor o rosto antes de voltar, Augusto tomou nota mental de um detalhe que jamais esqueceria. Aquela mulher não precisava de piedade, precisava de justiça. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vontade de intervir. Cecília acreditava que os momentos mais difíceis terminavam quando ninguém mais estava olhando. Era um erro. Às vezes, é justamente no silêncio que as decisões mais pesadas são tomadas. Ela voltou para o ambiente comum com o rosto controlado, o olhar neutro, como quem veste uma armadura invisível. Cumpriu o que precisava cumprir, respondeu quando foi chamada, mas por dentro ainda sentia a frase de Bruno ecoar, martelando como uma sentença antiga que insistia em não morrer. O que ela não percebeu foi a mudança sutil ao redor, olhares mais atentos, um silêncio estranho quando Augusto passou. Ele não disse nada. Não precisava. O modo como observava agora era diferente, mais focado, mais presente. Augusto Ferraz não era homem de impulsos emocionais, mas também não ignorava sinais, e o que vira naquela tarde não saía da sua mente. Não pela humilhação em si, mas pela maneira como Cecília a carregava, sozinha, digna, invisível. Horas depois, quando o lugar já estava mais vazio, Augusto fez algo que ninguém esperava. Pediu informações. Poucas, o suficiente para confirmar que aquela mulher não era parte de nenhum jogo, de nenhuma encenação. Era real, demais. Cecília, por sua vez, sentia apenas o cansaço emocional de sempre. Pensava em ir embora rápido, em chegar em casa e se permitir cair. Não esperava ser chamada.
Não esperava ouvir seu nome pronunciado com firmeza e respeito. Quando se virou, encontrou Augusto parado a poucos passos. A postura era serena, mas o olhar carregava algo novo, algo que a fez engolir em seco, sem entender o porquê. Ele não perguntou o que havia acontecido, não ofereceu consolo vazio. Apenas disse, com a calma que contrastava com o caos interno dela, que precisava falar com ela, agora. O coração de Cecília disparou, não por medo, mas por pressentimento, porque naquele instante ela sentiu que algo estava prestes a mudar e que aquela conversa não seria apenas sobre o que aconteceu, mas sobre tudo o que ela vinha suportando em silêncio há tempo demais. E Augusto Ferraz já havia decidido. Ele não permitiria que aquilo continuasse do mesmo jeito. Cecília sentiu o corpo inteiro entrar em alerta no instante em que ficou diante de Augusto Ferraz. Não era medo, era algo mais profundo, quase instintivo. A sensação de estar diante de alguém que enxergava além do que era dito. Ele indicou um local mais reservado com um gesto simples, sem pressa, sem imposição. Cecília o seguiu em silêncio, tentando organizar pensamentos que pareciam escorrer pelos dedos. Estava acostumada a ser chamada apenas quando havia algo errado. Aquilo, de alguma forma, parecia diferente. Augusto parou, mantendo uma distância respeitosa. Não invadiu o espaço dela. Não cruzou os braços. Não elevou o tom. Apenas a encarou com atenção real, algo que Cecília raramente experimentava. O que aconteceu antes não passou despercebido, disse ele, direto, sem rodeios. Cecília sentiu o peito apertar. A garganta fechou. A reação automática foi negar, minimizar, proteger quem a ferira. Sempre fora assim. Mas as palavras não saíram. Pela primeira vez, alguém não estava esperando uma explicação conveniente. Estava oferecendo escuta. Aquilo não foi aceitável, continuou Augusto com firmeza contida. E não vai se repetir. Não havia promessa vazia ali. Havia decisão. Cecília piscou algumas vezes, lutando contra a vontade de chorar. Não por fragilidade, mas por alívio. Era estranho ser defendida sem precisar implorar. Era desconcertante perceber que alguém poderoso escolhera se importar. Ela tentou agradecer, mas a voz falhou. Augusto não pressionou, apenas assentiu, como quem compreendia o peso daquele silêncio. Você não precisa se explicar, disse ele por fim. Só precisava saber que alguém viu, e que isso importa. Essas palavras ficaram ecoando dentro dela muito depois que ele se afastou. Porque pela primeira vez, Cecília sentiu que não estava exagerando sua dor, que não estava sozinha naquilo tudo. E essa constatação abalou mais do que qualquer humilhação anterior. Aquela noite foi longa para Cecília, não pelo que ainda doía, mas pelo que começava a despertar. Deitada, encarando o teto, ela revisitou cada detalhe do dia. A voz de Bruno perdia força à medida que a postura de Augusto ocupava espaço em sua mente. Ele não a olhara com pena, não a tratara como alguém frágil demais para lidar com a verdade. Pelo contrário, havia respeito, e isso era novo, assustadoramente novo. Nos dias seguintes, algo mudou no ar. Pequenos gestos, um cuidado silencioso, uma presença que não cobrava nada, mas oferecia segurança. Augusto não se aproximava em excesso, não criava constrangimento, apenas estava atento, e Cecília sentia. Bruno reapareceu, como sempre fazia quando percebia que perdera o controle. Tentou palavras suaves, depois ironias, depois o velho desprezo disfarçado. Mas dessa vez não encontrou Cecília sozinha. Augusto não elevou a voz, não precisou. Bastou um olhar firme, uma postura que não admitia repetição de abusos. A mensagem foi clara, sem ser dita. Aquilo havia terminado. Cecília observou de longe, o coração acelerado, não pela cena em si, mas pelo que representava, pela confirmação de que alguém escolhera agir. Não por obrigação, mas por princípio. Quando Augusto se voltou para ela depois, não disse nada grandioso, apenas perguntou se ela estava bem. Cecília assentiu, sentindo algo se reorganizar por dentro. Não era dependência, era reconhecimento.
Ela começava a entender que não precisava mais aceitar migalhas emocionais, e Augusto, por sua vez, percebia que aquela mulher silenciosa carregava uma força que poucos tinham coragem de sustentar. O que nenhum dos dois ainda ousava admitir é que aquela conexão, nascida do cuidado e da ética, estava se aprofundando em algo impossível de ignorar. Cecília começou a perceber a mudança primeiro dentro de si. Não foi imediata nem grandiosa. Foi sutil, quase tímida. Um dia, respondeu sem pedir desculpas. No outro, sustentou o olhar. Pequenas atitudes que para qualquer um pareceriam irrelevantes, mas para ela eram revoluções silenciosas. Augusto observava tudo sem interferir. Ele entendia o tempo das pessoas. Sabia que algumas feridas não cicatrizavam com discursos, mas com constância. E foi isso que ofereceu. Constância. Em determinado momento, Cecília se deu conta de que aguardava aqueles encontros breves, aquelas trocas rápidas de palavras que nunca ultrapassavam limites, mas sempre deixavam algo no ar. Não era expectativa romântica, era a sensação rara de ser vista sem ser julgada. Um dia, Augusto a chamou novamente. Não houve urgência no convite, apenas um pedido claro, respeitoso. Cecília sentiu o velho impulso de imaginar problemas, mas algo dentro dela estava diferente. Foi. Eles conversaram pouco, sobre coisas simples, sobre o dia, sobre decisões difíceis que não apareciam nos jornais nem nos discursos públicos. Augusto falou de responsabilidade, de escolhas que isolam, de noites em que o poder pesa mais do que conforta. Cecília ouviu em silêncio, surpresa ao perceber que aquele homem, tão seguro por fora, também carregava solidões que ninguém suspeitava. Não houve confissões profundas, apenas fragmentos verdadeiros, e isso bastou. Ela saiu daquela conversa com uma certeza inquietante. Augusto não a via como alguém a ser resgatada, via como alguém que merecia ser respeitada. E essa percepção mexeu com estruturas internas que Cecília levara anos construindo para se proteger. A aproximação não passou despercebida. Olhares começaram a se alongar. Silêncios ficaram mais densos. E como sempre acontece quando algo real começa a surgir, o passado tentou se impor. Bruno voltou uma última vez, mais agressivo, mais exposto. Tentou desestabilizar, provocar, reacender culpas antigas, mas encontrou uma Cecília diferente, ainda sensível, ainda em processo, mas não mais disposta a se diminuir. Ela não gritou, não atacou, apenas disse o suficiente para encerrar. Foi firme, foi clara, e foi embora antes que ele tivesse chance de ferir novamente. Augusto soube depois, não interferiu. E isso, de certa forma, foi o maior gesto de confiança que poderia oferecer. Ele entendeu que Cecília precisava vencer aquela etapa por si mesma. Quando se encontraram mais tarde, houve um silêncio diferente entre eles, mais carregado, mais consciente. Não de desejo explícito, mas de reconhecimento mútuo. Augusto quebrou o silêncio com poucas palavras. Você foi corajosa hoje. Cecília sentiu o peito aquecer, não porque buscasse a aprovação, mas porque aquela validação vinha de um lugar limpo, ético, humano. Ela apenas respondeu com um sorriso discreto, mas por dentro algo se encaixava. Eles ainda não falavam sobre o que estava nascendo ali. Nenhum dos dois tinha pressa. Ambos sabiam que aquilo não era impulso, era construção. E justamente por isso, o que se aproximava tinha força suficiente para mudar não apenas a rotina, mas a vida de ambos. Depois daquele dia, o silêncio entre Cecília e Augusto passou a ter outro significado. Já não era vazio, era cheio de coisas não ditas, de gestos contidos, de escolhas conscientes. Havia respeito demais ali para qualquer movimento precipitado. Cecília sentia nos detalhes, no modo como Augusto aguardava que ela terminasse de falar, na forma como não a interrompia, não a corrigia, não tentava conduzir suas decisões. Ele apenas escutava. E isso, para alguém que sempre fora diminuída, era profundamente transformador.
Em um momento inesperado, Cecília foi colocada diante de uma situação delicada. Um erro pequeno, cometido sem intenção, ganhou proporções maiores do que deveria. Vozes surgiram, olhares se voltaram. A antiga sensação de culpa tentou retornar, apertando o peito como antes. Por um segundo, Cecília quase recuou. Mas não recuou. Ela respirou fundo, explicou com clareza, assumiu o que era seu, sem se humilhar, sem se justificar além do necessário. A firmeza surpreendeu até a ela mesma. Quando terminou, o ambiente estava em silêncio. Augusto observava de longe, não interviu, não precisou. O que viu ali não era apenas coragem, era crescimento. E isso o atingiu de um jeito inesperado. Naquela noite, sozinho, ele pensou nela por mais tempo do que considerava prudente. Não pela fragilidade que um dia o sensibilizara, mas pela força que agora se revelava. Cecília não era alguém que precisasse ser protegida do mundo. Era alguém que estava aprendendo a ocupar seu lugar nele. E isso despertou algo que Augusto jamais permitira sentir antes: admiração. O encontro aconteceu sem planejamento. Um cruzar de caminhos no fim do dia, quando o cansaço deixava as defesas mais baixas. Cecília estava prestes a ir embora quando Augusto se aproximou. Não havia tensão, apenas uma quietude diferente. "Posso caminhar com você um pouco?" ele perguntou. Simples. Ela assentiu. Andaram lado a lado por alguns minutos. Nenhum dos dois tentou preencher o silêncio. Ele não era constrangedor. Era confortável, raro. Quando Augusto falou, foi com cuidado, como quem escolhe palavras que importam. "Você mudou", disse ele, "e não foi porque alguém mandou, foi porque decidiu." Cecília sentiu o impacto daquelas palavras, não como elogio, mas como reconhecimento. Algo nela se abriu, devagar. "Eu só cansei de me encolher", respondeu com honestidade. Augusto parou por um instante, olhando para ela com atenção plena. Havia ali uma emoção contida, controlada por respeito, não por frieza. "Eu também", disse, por fim. "Só demorei mais tempo para perceber." Eles se olharam, nada aconteceu. Nenhum toque, nenhuma promessa. Mas naquele instante, ambos entenderam que o que os aproximava não era carência, nem impulso, nem conveniência. Era escolha. E quando se despediram, Cecília seguiu com o coração acelerado, consciente de que algo sério estava se formando. Não um romance apressado, mas um vínculo construído sobre dignidade, cuidado e verdade. O que viria depois exigiria coragem dos dois, e nenhum deles recuaria. A mudança definitiva não veio com anúncio nem com gesto grandioso. Veio num dia comum, quando Cecília percebeu que já não acordava com o peso constante no peito. O passado ainda existia, mas não comandava mais seus passos. Augusto, por sua vez, estava diante de uma decisão que não envolvia contratos nem estratégias. Envolvia algo que ele evitara a vida inteira: permitir que alguém entrasse sem pedir garantias. Ele a chamou para conversar no fim do dia. Não havia formalidade, apenas verdade. "Eu sempre mantive distância", disse, com franqueza. "Não por arrogância, por proteção. Mas você não tentou atravessar barreiras. Você cresceu ao meu lado sem exigir nada." Cecília ouviu em silêncio. Não havia ansiedade nela, apenas presença. "Eu precisei aprender a ficar inteira sozinha", respondeu, antes de qualquer outra coisa. Augusto assentiu. Aquela resposta confirmou tudo. Foi ali que ele tomou a decisão que já amadurecia havia algum tempo. Não uma promessa romântica vazia, não uma mudança brusca de vida. Uma escolha clara e consciente. "Eu quero caminhar com você", disse. "Sem pressa, sem jogos. Se fizer sentido para nós dois." Cecília sentiu os olhos marejarem, não por carência, mas por reconhecimento. Pela primeira vez, alguém a escolhia sem tentar moldá-la, salvá-la ou diminuí-la. Ela respirou fundo antes de responder. "Eu quero", disse apenas.
E aquele acordo simples, construído em silêncio e respeito, selou a virada que mudaria tudo. O que veio depois não foi conto de fadas, foi vida real, com mais equilíbrio, mais verdade e menos medo. Cecília passou a ocupar espaços que antes evitava, não por influência de Augusto, mas porque aprendera que tinha valor próprio. Augusto também mudou. Não perdeu o controle, nem a postura firme, mas ganhou algo raro, presença genuína. Ele já não observava o mundo de longe, participava. Eles seguiram juntos passo a passo, sem esconder o passado, sem repetir padrões antigos. O vínculo entre eles não nasceu do sofrimento, mas da superação dele. Cecília nunca esqueceu quem fora, mas também nunca mais aceitou ser invisível. E Augusto nunca esqueceu o dia em que decidiu agir, não por poder, mas por humanidade. O que os uniu não foi destino mágico, foi escolha consciente, foi dignidade reconhecida. Foi o encontro de duas pessoas inteiras, prontas para caminhar lado a lado. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.